e nesse biênio 25-26 está na função de diretora da Comissão de Gestão da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Brasil. O título do trabalho dela é O Ato é um Significante. O título proposto é uma referência do Seminário 14, onde se lê: O ato, comecei a defini-lo da última vez nos seguintes termos: o ato é o significante. Então vamos aguardar ela se arrumar, né? Mas de antemão agradecer imensamente, Gláucia, você ter topado de pronto vir estar aqui conosco na nossa abertura, né, para nos trazer sua alegria, suas cores. Então é sempre muito bem-vinda à nossa Bahia, ao nosso fórum. Muito feliz de ter você aqui nesse espaço lindo que é o MAN, né? Enfim. Obrigada, Andréia. Obrigada ao Fórum de Salvador pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, feliz de voltar. A última vez que eu vim foi no Encontro Nacional, que eu esqueci o data, faz muito tempo, né? E agora voltar para esse fórum para falar um tema que me é muito caro, né? Porque quando a gente. Oi? Para cá. Quando a Andréia conversou comigo, eu me lembro sobre a questão do ato, que era o tema, e eu me lembrei dessa passagem, e foi engraçado que eu falei, como é que eu vou achar? Eu sei onde ela está, porque ela está marcada. E eu fui no seminário 15, que é o seminário do ato, né? E virei. Eu tenho uma memória quando eu leio, mais ou menos, não sei se vocês também têm isso. Quando eu estou lendo, às vezes eu lembro onde está no livro. E eu lembrava mais ou menos, eu virava meu livro e não achava. E me deu um estalo, eu falei, está no 14, não está no 15. Então é interessante para a gente pensar, e o programa fala isso, vocês já comentaram na mesa, né? Que Lacan começa a falar disso antes mesmo do seminário dedicado somente ao tema, né? Então é algo que é muito caro a Lacan. E quando ele lança no seminário, tá aqui, no seminário 14, essa lição, para quem tiver curiosidade, agora eles acabaram de lançar o oficial, né? O estabelecido. O meu ainda é aquele que é do CEP, né? De, de Recife. Então, tem a data, para quem tem o de Recife, daí pela data, né? Dá para ir também pelo estabelecido. Mas é uma lição tão bonita que o Lacan vai. O Lacan, todo mundo diz, Lacan é difícil. Ele realmente não é muito fácil, não. Ele não sabe, né? Ser muito generoso. Mas às vezes ele é, né? Às vezes a gente pesca uma lição assim e fala assim, nossa, como que ele tá bacana aqui com a gente, né? E essa é uma dessas lições, porque ele diz, eu vou falar o que é o ato. O ato é. Tá, 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 tá. O ato é. Bah, 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 bah. O ato não é. Aí ele meio que vai fazendo isso, né? Pela função que eu tô agora, né? Queria só lembrar do Encontro Nacional. Oi? Ixi, de qual não sei não. Eu já te falo depois, que olha aqui, de cabeça eu não sei, Silvana. Mas eu te falo quando chegar aqui, eu tenho anotadinho. Mas está até no chamado. Os colegas colocaram no chamado do nossa conversa que tem no finalzinho. Lembrar que no dia 16, de 16 a 19 vai ser nosso encontro, vai ser em Maceió. O tema votado pela comunidade é um tema bem importante, que é a formação do analista. Outubro. A pessoa que está na organização e não sabe o mês, né? É outubro. 16 a 19 de outubro. Quem é membro de fórum, se prepare, porque no primeiro dia nós vamos fazer a assembleia presencial. Então, vão se organizando para chegar no dia 16 cedinho, porque à tarde nós vamos dedicar à assembleia presencial. A gente achou que era um tempo bom de voltar, né, de estar ali para discussão. A discussão online é uma discussão assim que a gente fica um dia inteiro discutindo, né? Porque como online um pouco cada um está na sua casa, então, o presencial dá um certo contorno disso também, né? Então, quem está como membro de fórum, né? Se prepare para estar lá conosco na Assembleia.
O tema, então, é muito importante. É a formação. Eu estou até começando por isso, que eu acho que tem a ver com o que a gente vai conversar, né? Que a urgência da nossa época, enquanto analistas, é a nossa formação, né? Isso faz toda a diferença para as outras urgências. Não estou dizendo que não hajam outras, né? Mas que a formação do analista faz diferença no trato com as urgências da nossa época, né? E ano que vem, né, também para vocês irem se preparando, quem é do fórum já deve estar sabendo, quem não é do fórum vai se preparando. O encontro internacional vai acontecer em São Paulo. Eu tenho a data, eu acho, como é? A Sandra me mandou aqui, mas está tão pequenininho, eu tenho uma dificuldade de ler. Vê para mim aqui o dia, tá embaixo, ó. De 23 a 26 de. Ah, você conseguiu. Eu ia falar, nossa, sem óculos, Andréia, tá, né? Não, ela não conseguiu aumentar, gente. Fiquei até chocada de Andréia ler uma letrinha sem. De 23 a 26 de julho. E o tema tem a ver aqui com o que a gente vai trabalhar e com o nacional, que é a ética da psicanálise e as outras, né? Marcando um pouco que nós analistas precisamos voltar sobre a nossa formação e também se perguntar qual é a nossa ética, né? Então, queria agradecer esse convite de estar aqui trabalhando. Cada vez que a gente é convidado, né, a falar, né, a gente tem que se haver com a nossa formação e a ver com o nosso estudo. Então, foi muito bom voltar sobre esse tema. Eu vi que a Zuleika está aqui, ela faz parte de um grupo que a gente está escrevendo sobre significante na rede de pesquisas de linguística e psicanálise, né? Tanto que a primeira parte, assim, eu vou trazer para vocês, eu dividi meu texto um pouquinho assim. Eu vou falar um pouquinho, que foi esse trabalho que a gente fez nesse grupo, né? A gente está preparando um texto sobre o significante. E uma leitura que eu fiz de um texto do Lacan chamado SIR, que vocês encontram ele num caderno, num livrinho verdinho chamado Do Ensino ou Ensino da ZA. Depois eu vou comentar um pouquinho o seminário 14, que deu nome à nossa conversa. E se chegar até lá, vamos ver o tempo também, eu vou falando, a gente vê se dá. Eu vou trazer um pouquinho do final da minha pesquisa, porque eu terminei ano passado uma pesquisa que foi sobre. Terminei não, né? Só defendi, porque a pesquisa acompanha a gente. Sobre um, um, um conceito lacaniano importante que é a cadeia significante, né? Então, eu fui pesquisando a cadeia significante no começo, no meio e no fim da obra, né? E como que a cadeia significante o Lacan usa como base para fazer algumas mudanças no ensino dele, né? Então, essa é a última parte é um pedacinho do que eu estudei, que aí eu vou também compartilhar aqui para a gente conversar, tá? Vamos lá. Esse texto, o SR, é um texto inaugural, é de 1953. A gente estava falando aqui, né, o colega, eu decorei brasileiro, mas não, Pedro, eu achei tão bonito seu sobrenome que eu só gravei o brasileiro, Pedro Brasileiro. Bonito isso. Falou, né, da estrutura dos fóruns, né, da escola. Em 53, Lacan ele fazia parte da IPA, né, Internacional National Psychology Association, Associação Internacional de Psicanálise, né? E ele sai, né? Ele corta, ele cinde com esse grupo para montar uma sociedade da qual ele, o grupo que saiu, né? Eu sempre me confundo, acho que Lacan faz a Sociedade Psicanalítica de Paris, né? Ele saiu da Sociedade Psicanalítica Francesa, né, Ida? A Ida fez assim, então eu vou confiar na Ida, mais do que na minha memória. E aí é importante, por que que eu estou comentando isso, né? O Lacan lança esse texto no momento que ele está montando a sua sociedade de psicanálise, né? A gente se engana de pensar que Lacan já montou a escola, né? A escola é depois, né? Ele fica 10 anos pedindo para entrar na IPA, né? Ele fica por 10 anos ensinando, questionando os princípios ali que ele não concordava, né, dos colegas da IPA, pedindo para entrar na IPA, né? Quando em 64
em 64, né, eles tiram o Lacan, né? Eles fazem uma proposta e dizem: se vocês quiserem entrar na IPA, a gente aceita, contanto que Lacan deixe de ser didata, que Lacan não dê mais os seminários, e isso tem uma troca de mensagens maravilhosas num livro chamado Cisão, Excomunhão e Dissolução. É um livrinho espanhol que foi organizado pelo Miller e onde vocês encontram toda essa troca de mensagens, né? Imagina um tempo que não tinha e-mail, né? Eram cartas, né? Miller juntou essas cartas e publicou. E é muito interessante porque durante todo esse tempo eles pesquisavam Lacan, né? Então tem até uma passagem que eu acho divertidíssima que falam do estilo de roupa do Lacan e daqueles que seguiam ele, né? Lacan era meio exótico no jeitão dele de se vestir. Então vejam, em 53 ele lança esse texto, né? É uma conferência e ele vai tentar desenhar nesse texto o que ele vai estudar. Então, eu vou trazer um primeiro ponto que é sobre o imaginário. Ele vai dizer o que, que ele está dizendo que é imaginário. Ele vai dedicar, basicamente, quase 70%, 80% do texto ao simbólico. E no final, o Laplanche e a Doutor perguntam para ele: você falou muito, mas você não falou do real, né? Então, eu acho uma coisa interessante, porque também vai dando notícia que ele constrói o conceito de real, né? Apesar que Lacan não se confundia do que era real. Se a gente vai na filosofia, os filósofos já não confundiam, alguns, né? Que o real seja a realidade, né? Os filósofos já estão se perguntando o que que é o real. E os artistas também se perguntam sobre isso. O que que a gente vê, né? Então eu trago um trechinho onde Lacan fala assim: essa ordem da satisfação imaginária só pode ser encontrada nos registros sexuais. Isso Lacan sustenta, né? E a gente vai vendo quantas vezes que ele fala do imaginário, ele vai falar dos animais, né? O pombo que precisa olhar, mesmo que seja uma imagem do espelho, ele precisa de uma imagem. E ele vai dando uma série de exemplos, a cachorra dele. Então ele vai falando do imaginário, né? O louva a Deus. A gente pode recortar na obra dele várias vezes ele falando disso. Sobre análise, ele ressalta: o imaginário está longe de se confundir com o campo analisável. É possível que haja aí outra função que não o imaginário. Não é porque o analisável encontra o imaginário se confunde com o analisável, seja ele inteiramente analisável ou analisado. Então, ele já vai marcar que não é do imaginário que a gente vai estar atento na direção do tratamento, né? E no texto, depois vocês podem olhar, e é um texto muito bonito, porque a gente ouve ecos do que ele vai trabalhar em vários outros textos, né? Que ele fala: o imaginário conta dois, e o simbólico conta três, né? Ou seja, tem um terceiro incluído ali, né? Ainda sobre imaginário, eu vou já pedir então. É, Lacan, no seminário 11, que são 53 para 64, 11 anos depois, durante o seminário 11, ele vai dedicar uma lição, um tempo inteiro, totalmente à questão do olho e do olhar. Ele vai se perguntar a esquise do olho, a esquise do olhar. Então, eu vou parar um pouquinho ainda sobre o imaginário, porque eu costumo. Eu estava até falando segunda lá na nossa rede de pesquisa. Eu falei, gente, às vezes eu falo uma coisa, eu mostro uma coisa que me explicou, né? Então, essa coisa do que é o imaginário era uma coisa que eu me perguntava também. Ano passado a gente estudou o seminário 11 juntos, ano passado e o retrasado num cartel lá no fórum. E aí tem algumas perguntas, né? Que é: o que faz uma imagem? Aonde ela se faz? Vemos com os olhos? Essas perguntas Lacan vai fazer ali no seminário 11, mas a gente encontra alguns artistas, muitos inclusive, mas eu vou destacar poucos aqui, que também fazem a mesma pergunta: como que a gente vê? E o que que a gente vê, né? E uma coisa que é muito importante, que Lacan também vai
assim, enfatizar, eu já vou para o significante, eu estou a caminho. É que a imagem, o imaginário é sempre o campo da ilusão, né? Por que que isso é importante para a gente acompanhar? Porque, e a gente vai ver no finalzinho da vida, Lacan vai dizer, não tem imaginário sem real e sem simbólico. Não tem simbólico sem real e imaginário. Sempre de três. Então, acho que a questão do imaginário é uma coisa importante, né? Então, a imagem se forma a partir do lugar que ela é olhada. Isso Lacan repete do começo ao fim da obra. E é formada enquanto imaginada, né? O que se imagina é do campo do imaginário. Aí, a primeira imagem, por favor. Eu vou. Esse é um rinoceronte, mesmo, né? Que a gente vê no zoológico, a gente, né, vê nas fotos. No entanto, você pode passar para o segundo. Esse também é um rinoceronte. Esse rinoceronte é de 1505. Esse é o desenho, essa é a gravura. Você pode passar o outro, por favor? O seguinte, e esse é o desenho, tá vendo? O Dürer, que é um pintor, desenhista e gravador, Albrecht Dürer, ele desenha esse rinoceronte. Na imagem anterior, vocês viram que ele faz uma gravura em madeira, um machilo, a partir do relato de um viajante. E é esse texto aqui, que na internet, se vocês buscarem, ele está ali. O Dürer nunca viu um rinoceronte. Então, aquela primeira imagem que eu botei para a gente Você pode voltar para a primeira, por gentileza? Ah, claro, claro. Aquela primeira imagem do rinoceronte que a gente vê no zoológico, o Dürer nunca viu, né? Então, vejam, esse é o rinoceronte tal qual a gente encontra ele no zoológico, na savana, né? Aí, por gentileza, passa para o segundo. Vejam como Dürer interpretou o texto sobre o rinoceronte e fez uma imagem. Então vejam bem, esse artista não precisou olhar um rinoceronte para desenhar um rinoceronte. Isso me explica, né, quando eu estava estudando, por um outro motivo, eu gosto de ler textos de arte, me caiu essa ficha, né? O imaginário é o que se imagina, né? O que a gente vê não necessariamente é a imagem, né? Quantas vezes a gente ouve relatos, por exemplo, as anoréxicas, né, que se vê engorda, né? A pequena tá lá com, sei lá, 30 quilos no soro porque não consegue, né, se alimentar, ela se vê gorda. Então a gente não pode desconfiar e dizer assim, não, filha, você não tá gorda. Ela tá gorda, para ela se vê gorda. Não interessa, né? Então, todo um trabalho necessário a se fazer para que uma borda se faça e o sujeito possa começar a ver para além daquilo que ele imagina, né? Então, a anorexia é um pouco o exemplo máximo, mas isso dá para a gente pensar, se cada um aqui que atende, fechar os olhos e pensar nos seus pacientes, isso acontece todos os dias a cada sessão. O que que o sujeito imagina de uma situação, né? Aí, pode ir para o próximo, por gentileza, e para o outro. Aí, eu gosto, aí é uma coisa minha, né? Eu leio, gosto de ler os escritos dos artistas e na internet eu sigo algumas páginas de iluminura, que é uma coisa que eu gosto, né? Veja que esse aí, o Pierre Cândido de Sempro, ele ilumina em 1477, antes do Dürer. Não sei, não tem nenhum registro, eu já tentei pesquisar e não consegui. Não sei se ele teve acesso ao mesmo relato. Esses relatos corriam pelos reinos. Tem um texto do Saramago que conta o percurso do elefante que foi dado para o rei, né? Eles tinham esse hábito bizarro de dar uns bichos que não iam viver na Europa fria, mas eles faziam isso entre os reis, né? Então, da mesma forma, os rinocerontes, girafas, eles tinham essa coisa de circular. Então, veja que o Pierre deve ser, pinta um cachorro, um rinoceronte, pinta, desenha, né? Que ele é uma iluminura.
Pinta o cachorro, o rinoceronte e o unicórnio. Eu acho muito divertida essa imagem. Porque, veja, o cachorro, o moço podia ter visto, né? Cachorro é um bichinho assim, acho universal, né? O rinoceronte, veja que tem coisas parecidas com o do Dürer. Tem alguns chifres onde não existe, né? A couraça. Mas também tem unicórnio, né? Que é esse animalzinho, né? Que não se sabe muito bem, mas se tem esses relatos de que ele existiu, né? Quando a gente vai em alguns museus, eles têm uma baleia, um peixinho que tem, né? Esse chifre. Estão me ligando da Bahia. Não, né? Não é ninguém daqui, então vou apagar. Tá entrando aqui, Bahia. Eu tô na Bahia, não sei. Esses bichinhos, né? Eles encontravam esse chifre na praia. Tem um chifre. Então veja que a partir de um chifre se construiu um animal, hein? Então, de novo, como que o imaginário é esse campo da imaginação, do imaginar, do pensar. Bem, e ainda aí que a gente vai passando a questão aos pouquinhos do que é o campo do significante, pode me passar para o seguinte? Aqui. À esquerda é uma gravura do Kitagawa Utamaru e à direita é uma foto do Kusagabe Kimball, né? Tem um artista que eu gosto muito que chama David Hockney. Ele é um pintor inglês, ainda é vivo. E ele é muito antenado com a história da arte. Isso é de um livro dele chamado A History of Pictures. A história não é da pintura, é das imagens, né? E ele abre uma discussão com o crítico de arte. É um livro de conversa chamado Martin Gayford, falando das imagens. Eu vou ler o trecho. Em suas fotos do mundo flutuante, o Tamaro, que é esse aqui, as gravuras que Ikinoue chama Mundo Flutuante, é o nome dessas gravuras, são gravuras japonesas. Em suas fotos do mundo flutuante, o pintor e gravador japonês desenhou mulheres elegantemente esbeltas. No entanto, as primeiras fotos de cortesãs japonesas tiradas no fim do século XIX mostram mulheres que tinham talvez menos de 1,5 m. Na época de Otomaro, eles as teriam visto como mais altas. Foi apenas a fotografia que as fez parecer atarracadas. Mesmo em mentes internas, pensando internamente, elas não teriam se parecido com isso. É isso que a fotografia fez conosco? Ela fez o mundo parecer mais opaco? Ele continua: eu acredito que a fotografia faz isso porque ela é separada de nós. A câmera vê geometricamente, mas nós vemos psicologicamente. Eu acho que no final são as fotos que nos fazem ver as coisas. Precisamos de fotos, precisamos delas em nossa imaginação, mas primeiro você tem que ter algo em uma superfície. As fotos têm nos ajudado a ver, pelo menos nos últimos anos. Então, parando um pouquinho de falar do imaginário, mas trazendo o imaginário nesse campo da imaginação. Eu acho isso muito importante, né? Porque muitas vezes a gente ouve no meio do lacanismo uma certa desclassificação do imaginário, né? Não sei se vocês que estão no meio, não sei se aqui em Salvador tem isso, mas quando um coleguinha fala, nossa, fulano é tão imaginário. Fulano está tão preso no imaginário, como se o imaginário fosse alguma coisa que numa análise fosse acabar, né? Mas na verdade, o Lacan fala, a gente esvazia o imaginário, mas não acabamos com ele, né? Ele está ali, faz parte do humano, né? Então, Lacan, no começo do seminário 22, vai retomar a importância do imaginário, né? Esse texto que eu citei, né, que é o texto de 1953, ele apresenta o imaginário e ele segue para o simbólico rapidamente. E o texto praticamente inteiro é sobre isso. E aí que começa a entrar a nossa relação com a questão do significante. É um Lacan que está começando o seu trabalho, 1953. A gente sabe que nos anos 30, 35, 38, ele já estava na IPA,
né, antes de sair da IPA. A gente tem registro de alguns textos desse período, inclusive o Estádio do Espelho, que foi apresentado em 35, 38, perdido por um mal-entendido lá dele com o tradutor do Freud, que eu esqueci o nome. E aí ele fala em 45 de novo esse texto. Então, para a gente ter uma ideia em que ponto está o Lacan. E aí ele vai dizer do Saussure e ele fala assim, sobre o deslizamento do fonema. Em polícia ou potrão, a sílaba po tem evidentemente um valor completamente diferente. Pode-se de servir do pote para simbolizar a sílaba po, ao contrário do que ocorre com o termo polícia, potrão. Mas convirá então acrescentar aí, ao mesmo tempo, outros termos igualmente imaginários, que não serão tomados então por outra coisa a não ser como sílaba, destinada a preencher, completar a palavra. É de fato assim que devemos entender o simbólico, de que se trata na troca analítica, quer se trate dos sintomas reais ou atos falhos, ou o que quer que seja que se inscreva no que encontramos e reencontramos incessantemente, que Freud manifestou como sendo sua realidade essencial. Trata-se ainda e sempre dos símbolos organizados na linguagem. Lembrem que é 53, ele ainda traz essa coisa do símbolo que depois ele ressignifica. Portanto, funcionando a partir da articulação do significante e do significado, que é o evidente, o equivalente na própria estrutura da linguagem. Então, ele vai localizar a estrutura de linguagem já nesse texto, né, como sendo a estrutura das formações do inconsciente. Ele diz: o sintoma que também exprime algo estruturado e organizado como uma linguagem. Então, vejam que depois ele vai dizer, né, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Mas aqui já está. Porque se um sintoma é uma formação do inconsciente e ele é estruturado como uma linguagem, já está a base do que ele só vai falar depois, assim, literalmente, no seminário 9, né? Mas a ideia já está lançada aqui nesse primeiro encontro, né? Então, a gente pode acompanhar com Lacan, então, ele trabalhando a importância da linguagem já em 53. Achei tão bonito, né, a declamação aqui, né, do poema, da música. E ele vai dizer, né, que o sintoma pode ter a estrutura da frase poética. Tudo se passa em diversos planos, ele fala, e tudo é da ordem do registro da linguagem, né? Então, temos aí o uso da linguagem que não é o da significação, do dar sentido, mas da escuta atenta, do deslizamento dos significantes. Graças à influência do Jacobson, ele vai ler a partir dos fonemas, né? O fonema já sendo do campo significante, né? Quando a gente lê aqui, a gente fala, ai não, mas depois muda, não. Lá no seminário 23, né? 23 é 72, se não me engano, o ano 73, não me lembro certo. Ele vai falar, não se esqueçam dos fonemas, né? E o poeta, né, a gente ouviu hoje a poesia, o poeta não se esquece dos fonemas, né? O poeta ele vai triturando a língua de modo a poetizar, né? Ele muda o sentido, né, de alguma forma nesse traquejo, né, da língua, né? Lacan reforça o simbólico exatamente por estar apontando outra direção da leitura freudiana. Então, em 53, ele estava se dirigindo à IPA e estava dizendo: olha, eu vou tomar o Freud de outro jeito. Não vou tomar do comportamento. Vou ficar preocupado ali, ó, quantas vezes abriu e fechou a caixinha. Lembra a história da mocinha do Freud que estava abrindo a caixinha, né? Porque que é uma coisa também que eu acho interessante, a gente pode conversar. Normalmente a gente fala assim, já ouvi, eu não falo, mas eu já ouvi muito isso. Freud é lacaniano. É uma bobagem. Lacan, ele fala, eu sou freudiano. E o Freud mesmo, o texto freudiano se presta a muitas outras leituras. A gente não concorda com a leitura da psicologia do eu, né? A gente não concorda com algumas outras leituras, mas não é porque essas coisas não estavam em Freud.
é que eles entraram em Freud por outro caminho, né? Tem um caminho que a gente entra no Freud, né? Então, por isso Lacan se dizer freudiano. Os outros colegas não são freudianos? São. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu estou lendo Freud e eu falo assim, ai, Freud, vai, vamos, segue, segue, Freud. Isso não, né? Porque exatamente, o Freud estava construindo alguma coisa. Então, ele também se batia em algumas pedras no caminho, né? E o bonito é que isso fica registrado e a gente pode conversar com Freud depois. Fala assim, olha, aqui eu concordo contigo, mas aqui, ó, vamos conversar, Freud, né? Então, como que o Lacan entrou no Freud? Ele entrou de braço dado com a linguística estrutural. É a primeira entrada do Lacan, né? Que se mantém. Aí seria outra discussão, não sei, mas se mantém. Eu sustento que se mantém mesmo depois da linguisteria, né? Porque no texto da linguisteria, ele tem muitos colegas que dizem, não, quando Lacan propôs a linguisteria, ele está rompendo. Mas se vocês voltarem no texto e lerem com atenção, ele está conversando com Jacobson. E o Jacobson e ele, veja, 53 ele já estava em contato. No seminário 20, era best friend, né? Eles se convidavam, eles se falam. No seminário 24, que a gente está tá tentando traduzir, tem uma passagem que ele fala: Ah, o Jacobson disse que ia me chamar para falar tal coisa. Então, eles estão se falando. É uma marca da diferença, porque o Lacan não é linguista, mas ele se apropria da linguística e das suas leis para dizer: olha, tem uma coisa aqui que ajuda a ler o Freud. Então, o significante para Lacan não é colado ao significante da linguística, mas ele se utiliza daquilo, né? Em 57, quando ele está lá na instância da letra, é tão bonito, porque ele vai lá, ele faz uma leitura todo do curso de linguística geral e vai. Aí ele fala assim, Saussure sabia da poesia. Aí ele põe uma nota de rodapé. Leiam o texto dos anagramas. É outro Saussure, né? É um Saussure que vai trabalhar exatamente puxando os fonemas e mudando o sentido do que está ali. Seguimos, então. Uma próxima imagem que eu queria trazer, e eu acho que tem a ver com esse texto, ele diz assim: o que caracteriza a espécie humana é justamente cercar o cadáver de algo que constitua uma sepultura, de sustentar o fato de que isso durou. A lápide ou qualquer outro sinal de sepultura merece exatamente o nome de símbolo. É algo humanizante. Eu chamo símbolo tudo o que eu tentei mostrar com a fenomenologia. Você pode mostrar, por favor, a outra imagem? Aqui eu estive esse início de ano no Piauí, eu estava comentando com a Andréia, né? E tem o Museu do Homem, em Raimundo Nonato, né? E aqui é uma criança, né? E ela está sepultada, né? Os povos originários daquele lugar faziam vasos de cerâmica para sepultar, né? Essa é uma criança. Aqui é um cadáver, né? Um resto mortal. E aqui é uma criança, desculpa. Mas eu acho até que aqui também é uma criança, porque era uma parte que falava do índice de mortalidade que eles foram descobrindo no mesmo período, que é o momento que eles se encontram com os colonizadores. Então, dentro do museu vai mostrando isso, que o índice de mortalidade infantil foi muito alto nesse ano que eu não vou lembrar agora. E aqui essa criança, que foi a que eu achei mais comovente. Não sei se dá para ver. Você com a setinha consegue achar ali, ó, o arco e flecha com a setinha? Aqui no cantinho vocês conseguem ver o arco e flecha, porque fotógrafo fui eu, gente. Eu não sou uma boa fotógrafa e tinha um vidro. Ó, aí, ó. Tá vendo? Essa criança foi um achado diferente, porque ela foi enterrada junto com um brinquedo, né? Não é um arco e flecha de verdade, é um brinquedo. E estava muito bem conservado, por isso que eles colocaram juntos para mostrar no Museu do Homem, né? Então tem algo já ali, os povos originários, que marca a sua relação com o humano, né? Eu não vou entrar nisso aqui, porque agora que eu estou falando, eu podia ter posto essa imagem, e com o simbólico, né?
O Lacan vai falar das marcas no osso, lembram que ele fala que ele vai lá no Museu do Homem na França e tem as marcas no osso? Ele fala assim, ali pode contar a quantidade de animais, contar. E nas paredes do Parque Estadual de Raimundo, não, da onde eu fiquei, foi Vila do Mocó. No Mocó, você encontra essas marcações também, como uma contagem, né? Contagem do que a gente não sabe, né? Até eu estava com minha colega que coordena comigo a rede de linguística também, e a gente ficou discutindo um tempo o que podia ser aquilo, né? Lacan considera isso já o indício significante, já uma marca significante de que houve ali algum tipo de pensamento seriado, né? Seguindo, pouco sabemos nessa criança, no enquanto, no entanto, foi enterrada num pote de barro construído para ela. Não estava largada como uma carniça, mas contida num espaço como corpo. E junto a ela uma lembrança do tempo que andava pelas florestas locais brincando com seus próximos. Tanto o pote de barro quanto o pequeno arco e flecha simbolizam isso do humano ali nessa cova, né? Então veja que ele vai também trazer como que o simbólico é isso que nos humaniza, né? A palavra, não só a palavra dita, mas toda a relação, né, de som. E foi bonito ouvir Bruna, a Bruna, como ela mostra também a coisa do som, a sonoridade, o ressoar, né? Que o Lacan vai falar, a questão da razão é a questão do ressoar, do resom, né? Então, Lacan vai insistindo nesse tempo, nesse texto, sobre a importância da fala. Eu vou passar para a segunda parte, fica a dica, quem quiser ler, é um texto muito bonito de ler, assim, é ver um Lacan começando e ver nesse texto inaugural marcas que a gente encontra até o final da obra, né? A referência para a gente estar aqui hoje, Silvana, é de 22 de fevereiro de 1967, eu sabia que eu tinha anotado. É importante a gente pensar como que o ato analítico está para Lacan antes mesmo do seminário, né? O ato analítico, né? Como ele está se perguntando. Lacan se pergunta do começo ao fim, o que faz o analista? O que é o analista? Como é que a gente ouve o analista? Ele vai se perguntando, é a pergunta que ele faz até o fim. Ele cria dispositivo, ele cria dentro da escola que ele vai criar em 64, ele cria alguns dispositivos, ele cria espaços, ele está se perguntando. Quando ele se pergunta sobre o ato, ele se pergunta sobre o sujeito, né? Porque a pergunta é, como que a gente diz do sujeito? Eu gosto muito de um exemplo que Dominique dá, que é um exemplo assim meio cotidiano, que ela diz isso, né? O sujeito é quando você bate na porta do banheiro e fala, tem gente aí? Né? Tem gente? Que tem? Quem tá ali? Né? Quem tá aí? Né? Então é uma pergunta que a gente faz diariamente nos consultórios, né? Tem gente aí? Né? Então acho essa coisa Dominique bonitinha. E nesse texto, Lacan, eu vou só passar por ele. Lacan, ele dá 4 dicas que ele vai trabalhar, e depois vocês podem ler no texto, porque é muito bonito. Ele diz, que é o que deu o tema, o ato é significante, né? É desse campo, o significante é o ato é o significante. Ele diz, ele é um significante que se repete, ainda que se passe apenas em um gesto, por razões topológicas que tornam possível a existência do duplo fecho criado por um só corte. 3. É a instauração do sujeito enquanto tal. Quer dizer que, por um ato verdadeiro, o sujeito surge diferente, em razão do corte, sua estrutura é modificada. E 4. O sujeito não se reconhece nunca em seu verdadeiro alcance inaugural, mesmo quando o sujeito é capaz, se eu posso dizer, de ter cometido o ato.
Esses são os 3 pontos que ele vai trabalhar nessa lição. Eu vou falar um pouquinho para a gente poder conversar. Se o simbólico é construído passo a passo para se afastar da leitura engessada pelo foco na observação dos comportamentos feita pelos pós-freudianos, o significante é a figura central do começo ao fim da obra de Lacan. Logo nesse texto de 53 que eu falava, ele não confunde o significante e a palavra, porque quando ele vai dar o exemplo, ele dá o exemplo do deslizar do fonema, né? Porque muitas vezes a gente ouve, às vezes até numa tentativa de explicar mais rápido, né? A gente, não, o significado é a palavra, mas não é a palavra, atenção, né? É o que se repete. E às vezes o que se repete é um pedaço, é um som, né? Naquela palavra se repete um outro sentido da palavra, né? E que é bonito que no texto do rebento também, né? Foi o rebento foi deslizando por vários sentidos de rebento, né? E Lacan vai se esforçar até o final para fazer essa diferença, que o significante não é a palavra, né? Ele pode estar já no mínimo que se diz do fonema, né? Ele vai seguir isso, no 23 ele volta a falar disso, no 24, que é esse texto agora que a gente está um pouco se dedicando lá no grupo das traduções, é incrível, porque ele vai voltar a todas as questões do significante, da linguagem, da troca, da língua, ele fala da tradução. Então é um seminário dedicado ao começo, é quase assim, é o fim voltando ao começo, sabe? É muito bonito, né? Eu esqueci de mandar para o André hoje de manhã, eu ia tocar, mas também vamos ficar com o som da colega que trouxe o Gil, mas que tem, você pode mostrar só a imagem, a próxima, que eu gosto muito do Tom Zé. E tem uma música do Tom Zé, eu pus a letrinha para a gente olhar. É a próxima, essa aí, ó. Guta Guta me look, love me, Guta Guta me look. E a gente vai ouvindo o Tom Zé cantar, e ele vai falando coisas com sem o significado original, né? Aqui é só mais o som. Bob Dica, diga. Jimi Hendrix, cai cigano, cai, come on boy. Então ele escreve em inglês, sem ser o inglês, ele escreve no som, né? Já rangiu, Century Fox, Galvin Me, uma cigarettes, Billy Holly, Holly Flex, Johnny John John. Então ele vai brincando e vai escrevendo. Por isso que eu ia pôr o som para a gente escutar e a gente lê a letra. Ele vai fazendo uma dissociação entre o que a gente escuta e o que está escrito. Ele é capaz de escrever inglês em português, né? Quem faz isso também é o Joyce, né? Então, se a gente pega Ulisses de Joyce, a gente encontra passagens, ele está falando na outra língua, só que ele está escrevendo em inglês, né? Então, essa é uma operação que o Tom faz, assim, em várias músicas, né? Eu escolhi essa que eu acho, assim, o mais radical das que eu conheço, né? Ele vai brincando com um fonema, né? E a gente está vendo aqui, isso é o significante, né? É quando você torce o sentido da palavra pela mudança de uma letra, né? Ou que você escuta uma palavra quando é outra coisa que o sujeito está falando. Jimi Hendrix, né? A gente fala, ele está falando de Jimi Hendrix. Não, ele não está falando, mas você escuta. Então, é essa operação entre o que é dito e o que é escrito que interessa a Lacan, do começo ao fim, né? Na passagem, mais 15 minutos, dá? Tá? Então, na passagem do título que eu destaquei hoje, né? Quando ele vai falar da repetição, isso é muito bonito, que ele está trazendo o seminário de 5 de volta, ele fala assim, ó, o significante, ele está na repetição. Ele diz aí, olha, é como o ato sexual. Ele vai fazendo várias, eu estou aqui recortando pelo tempo, e ele vai dizer, ó, e a relação do Édipo com a repetição. E a gente pode escutar aqui que não é o Édipo papai e mamãe, como foi lido muitas vezes, mas é o Édipo estrutural.
né? É isso que a gente escuta quando escuta, assim, bem a céu aberto, não estou falando de psicose, mas das crianças, né? Quando a criança solta, né? Eu ouvia o menininho, nos seus 9 anos, que está com uma dificuldade na escrita, e ele agora está melhorando, ele queria mostrar como ele estava melhor, eu tenho um jogo lá de letrinha, e ele foi mostrando, e foi acertando, né? Ele tem que fazer, olha, fiz rápido esse aqui, né, Glaucia? De repente, ele volta a errar, o mesmo erro de sempre para escrever casa. Ele escreveu lobo, ele escreveu lobo, anel, chapéu. É um joguinho de letra. Ele foi escrevendo um monte de palavras. Quando chegou na casa, ele cometeu o mesmo erro que cometia no início das sessões. Ele tira as vogais. Fica CCSS. Falei, nossa, acho que está faltando coisa aí. E ele não vê que falta vogal. E lá pelas tantas eu falei, casa, hein? O que que te lembra, fulano? Eu não queria sair da casa onde eu tô, mas eu vou ter que sair da casa onde eu tô, sabia? Eu falei, não. E aí ele vai contando a história da casa, quem morava na casa, por que que ele vai sair da casa. Então, veja, é e não é uma questão cognitiva, né? É cognitivo que em algum momento esse menino vai destroçar, né, a coisa ali, conseguir seguir a vida. Mas aparece ali algo do sintoma, né? Então é isso, o questão do não é do papai e da mamãe. Mas ali fica evidente que a ligação se dá na história dele, né? A ligação da palavra casa não é porque ele não sabe escrever casa, né? Se talvez eu fosse uma professora particular, uma outra figura, eu falava, não, escuta, o C precisa do A para fazer K, e o S precisa do A para fazer SA, ó. Talvez ele até entendesse, né? Ele não tem, ele escreveu tantas outras palavras, mas o que que a gente escuta ali? É um ato falho. E esse ato falho está ligado diretamente à história familiar, que não cabe aqui falar muito, mas a história familiar. O que é aquela casa para esse menino, né? É, seguindo no texto, significante na repetição é aquilo que escutamos, vez após vez, onde o corte pode operar a extração e criar algo novo, a partir do que então fazia sofrer. Então, o ato, Lacan vai repetir nesse mesma lição, o ato está fundado na repetição. Então, vejam, eu acho isso importante, assim, estou indo meio devagar, porque eu acho isso muito importante para a nossa clínica, porque, às vezes, ser lacaniano virou uma mise-en-scène de lacaniano, né? Já me aconteceu de alguém falar assim, ah, você é lacaniano? Eu falei, só eu também sou lacaniano. Eu falei, ah, que legal, e aí? Eu sou lacaniana porque meu tempo é curto. Ou eu sou lacaniano porque eu faço corte, né? O que é ser lacaniano? Eu acho que é uma pergunta. Fazer como Lacan, o quê? Tem um texto muito legal do Pierre Winter, se não me engano, num livro chamado Trabalhando com Lacan, que ele fala assim: Lacan foi tomado pelo estereótipo do que se dizia dele e não do que ele estava fazendo. E ele diz assim: se ele puxou o cabelo da histérica, meteu a mão na bolsa do obsessivo, ele fez isso sob transferência. Então, meter a mão na bolsa do paciente não é ser lacaniano, desculpa informar. Puxar o cabelo da histérica, bater a porta, gritar com o paciente, né? As coisas que a gente é melhor ouvir do que ser surdo, mas é isso, a gente vai ouvindo, né? Isso não é ser lacaniano. Porque o Lacan diz, ser lacaniano, se ele dissesse, né? É ouvir o significante em transferência. Porque quando você está em transferência, o ato responde com efeito, né? Então é na transferência que a gente sabe o que fazer, né? A gente sabe como operar, por quê? Porque a gente está ouvindo em transferência. Então, quando ele diz o ato está fundado na repetição, também é isso. Não adianta a gente eleger palavrinhas. Ah, o paciente falou em gozo. Cortei. Gozo. Mas o que o paciente falou em gozo? Gozar a vida? Será que ele está falando do gozo de Lacan? Né? É uma ingenuidade, às vezes, até, né? É a repetição daquele sujeito.
E é bonito porque você ouve uma vez, você ouve outra vez. Lá na frente, se você marca aquilo, ele volta de um outro jeito. Precisa da repetição. Freud já dizia isso, né? Lacan não está falando isso aqui sozinho. Repetir. E é isso que acontece, porque o sujeito, quando repete, o que ele está oferecendo para a nossa escuta? A estrutura do seu fantasma. Não é à toa que isso aqui está no seminário do fantasma, hein? A lógica da fantasia, né? E aí ele vai dizer, né, o título, o significante é o ato, né? Se o significante é o ato, ele só é ato na repetição, não na mise-en-scène, né? Na mise-en-scène a coisa se perde, né? O sujeito às vezes não fica e muitas vezes faz muito mal, né? A gente recebe uma coisa assim que a gente senta e chora. É no que se repete que podemos escutar o que do sujeito escapa na estrutura do inconsciente como linguagem. O sujeito sendo aquilo que surge, é bonito, ele fala, diferente em razão do corte, e sua estrutura é modificada. Mas o que o Lacan está pensando aqui, quando ele diz que a estrutura é modificada pelo ato e pelo significante, né? Não é que um psicótico vai passar neurótico, neurótico a psicótico, né? É outra coisa. Para isso, ele vai se utilizar, a gente não vai aprofundar, mas é só para dar uma dica também de leitura, ele vai se utilizar da topologia de superfície. Você pode mudar, por gentileza? Deixa eu ver se eu botei certo. É, isso é só uma dica de leitura, né? O Lacan, ele vai usar a topologia de superfície para mostrar que essa ciência ajuda ele a dizer que você muda. Você muda sem destruir o objeto. Mas não é o caso aqui, a gente podia fazer as experiências, cortar, ver como que a coisa faz, costurar, muda a estrutura sem mudar aquele que está dizendo no sentido, não é outra pessoa, mas é outra posição frente ao seu próximo, frente ao outro e frente ao gozo. Muda, né? Essa semana eu conversava com a mãe de um menininho e ela é bacaninha, ela falou assim, nossa, ele mudou tanto, né? O que que a gente faz para o menininho mudar tanto? Dá conselho? Você precisa obedecer sua mãe, precisa sentar na escola, né? Você não pode fazer o que você está fazendo. Não, né? Muitas vezes a gente nem fala do sintoma. Joga, brinca, desenha. Mas o mocinho lá mudou. Ele mudou porque algo cortou do lugar onde ele estava, né? Pelo que ele trabalhou, pelo que ele falou. Eu gosto muito de um exemplo, eu sei que é bobo, mas que é o exemplo do queijo curado. Eu acho que se eu já falei aqui, me perdoe, eu acho que eu sempre falo isso, mas que eu acho que a repetição também ajuda a gente a gravar. Vocês sabem o que é o queijo curado? É um queijo fresco que passou por um processo químico e ficou curado, né? Então é um queijo analisado, gente. Ele passou por uma análise, ele mudou a estrutura dele, sem deixar de ser queijo, né? Sempre vem a piadinha que é meia cura interrompeu a análise. Mas é isso, para a gente entender. Na cozinha a gente vai ter a cura. A cura é um tratamento, né? Quando Lacan escreve Direction de la cure e traduzem por direção do tratamento, eu não gosto, né? Eu concordo com a Silma que falava, não é tratamento, é cura. Porque cura é isso. Cura é um processo culinário. Não sei quantos aqui já fizeram aquele, eu esqueci o nome agora, mas que a gente pega um pedacinho de salmão, põe açúcar e sal, já fizeram isso? Fica maravilhoso. Tempera e deixa na geladeira, ele muda, né? Deixa de ser um salmão cru para ser um salmão curado. Então a gente vai operando a análise até nas nossas comidas, né? Tá lá o salmão curado. Mas é isso que eu acho que é importante a gente pensar, que a mudança é uma mudança de posição, né? Para terminar, eu vou trazer rapidamente o significante continua na obra. A gente estava aqui nos anos 60 e o Lacan, ele tem um encontro com a topologia dos nós, né? Não foi uma coisa. O Picasso dizia, perguntam para ele por que que ele estava sempre trabalhando, né?
Eu não ando muito gostando de dar exemplo do Picasso, que eu ando meio brigada com ele, mas é um bom exemplo, né? A gente vai jogar fora. Ele diz: Eu quero que a inspiração me pegue trabalhando, né? Então, quando Lacan encontra, chama Valérie Marchand, essa que no texto está como encontrei uma pessoa, uma jovem encantadora, a, o Dinesco conta pra gente que chamava Valérie Marchand. Ele encontra ela num jantar e ela mostra para ele que estava pesquisando o nó, né? Naquela semana a gente encontra ele falando: me caiu como um anel no dedo o que essa moça me ofereceu. E o que que faz cair como anel do dedo? Porque ele encontra um objeto onde ele consegue articular o real simbólico, finalmente o real simbólico imaginário, né? Aí a gente pergunta: ah, mas o real não estava presente na topologia de superfície? Tá, mas sempre suposto, né? No grafo, a gente fala, ah, mas tem aqui o campo do imaginário, aqui é o campo do simbólico. Lacan mesmo não fala, mas os colegas que vão lendo e vão escrevendo falam assim, o real está no furo. Mas Lacan não escreve naquele entre, no grafo ele não escreve real. A gente depreende que ali é o campo da enunciação, logo é o campo do real. Nas figuras topológicas, da mesma forma, né? A gente vai depreendendo o campo do real. Só que com um nó, você pode passar para mim? Só para mostrar. Ah, aqui é uma forma, eu não vou. Pode pular, senão a gente. Aqui é um nó trivial, que realmente é um nó, porque o nó Borromeu não é um nó, é uma cadeia de nós triviais, né? Pode passar, por favor. Aqui é o nó Borromeu ou é o cadeinó. Por que que nos interessa aqui falando do significante como ato? Porque quando ele apresenta o nó, ele vai dizer: Isso aqui era o que eu queria dizer em instância da letra. E o que ele dizia em instância da letra? Que a cadeia significante se ordenava de um determinado modo. Lembram? Elos de anéis que se ligam a outros elos de anéis, de colares e assim por diante. E ele fala: Olha, isso aqui é o que eu queria dizer. A gente sabe que não era o que ele queria dizer, é o jeito do Lacan. Normalmente ele fala, ah, é isso aqui que eu dizia. Ele aqui está redizendo o que ele disse em instância da letra. E vejam bem, ele retoma o significante, né? No seminário 19, ele vai construir o nó a partir de uma frase. Peço que recuses o que eu te ofereço, porque não é isso. Ele fala, a frase se organiza desse jeito. Porque qualquer verbo que você tirar da frase, a frase vai se destruir. Então, ele encontrou um objeto científico, topológico, que mostra para ele como funciona a articulação dos significantes. Ele só vai incluir o real simbólico imaginário no seminário, no final do 21 um pouco e depois no 22. Porque até então, no 19, no 20, em quase todo o 21, é a cadeia significante. Ou seja, é um outro modo que ele vai tomar. E normalmente as pessoas, não, porque o Lacan mudou nos anos 70. Eu tenho uma hipótese, a gente pode conversar, já estou terminando, que é a topologia que mostra para ele que ele pode mudar. Então, o significante que estava lá dado no começo, a partir do seminário 20, que é o seminário seguinte à apresentação do nó, ele fala: olha, tem uma substância ali. E o significante pode se autoatravessar. Então, ele saca que a gente pode pensar o significante de um outro modo. Ele muda o real. Então, ele já está no momento em que o real já não está como a doutor fala para ele lá em 53, você falou de tudo menos do real. Aqui o real já está como um conceito importante. Só que o real até então era. Já estou no final aqui, eu não sei se eu vou achar, eu tinha posto. O real era o vazio, era o não dito, deixa eu ver se eu tinha posto aqui. Era o real tido como impossível, né? Como a instância do impossível. Ele falava do real o deserto do real, né? A gente encontra essas referências. Nesse momento, em especial no 20, ele vai falar:
O real, ele tem um enxame de S1. Então, ele inclui o significante no real. Só que não é qualquer inclusão, ele fala assim, é um enxame. Não sei quantos de vocês já ouviram enxames. Outro dia eu andava com minhas cachorras e tinha uma árvore lá que chama pé de vaca, que tem umas flores, o ano todo ela dá flor. E tem os períodos que ela está muito florida. E estava muito silêncio, onde eu moro é muito quieto, e dava para ouvir a árvore falando, fazia assim. Aí você olhava, tinha um enxame de abelhas na árvore, né? Então, o enxame para Lacan é isso que não vai fazer, não tem um S2 que faça um, é um som, né? Por isso que é bonito que, esqueci de novo o nome, Bruna. O que a Bruna, olha ela aí, ó, eu falando de você, Bruna. A Bruna fala do som, né? Os colegas falam do ressoar. Então vejam, o ato, agora, o significante como ato, é isso que vai, o Lacan fala, o analista a ponto real. Mas ele não aponta o real de qualquer forma, ele aponta porque ele vai ouvir a repetição do significante ainda. Por isso que é tão bonito pegar um seminário, que é o penúltimo seminário, né? É um Lacan já bem idoso, aonde ele vai retomar a palavra e onde ele vai retomar o significante na sua instância de som e o real como contendo esse S1, né? E daí todo o trabalho dele que já não está mais em língua somente, está na língua. Isso que a gente ouve, né, na clínica, a gente tem que ter muito cuidado também, porque às vezes a língua começa a entrar numa significação, essa aqui foi lá língua. A gente não sabe muito, lá língua é uma coisa que aparece e some, né? Não dá pra gente dizer o que é lá língua. Às vezes a gente recolhe dos artistas, né? Eu acho que é mais fácil até do que na clínica, né? Os artistas vão ensinando pra gente como operar com a língua, né? Então, terminando, o significante como ato, a partir desse último momento de Lacan, pode ser levado à sua radicalidade, na medida em que o nó pode sustentar a ideia de que os significantes em uma cadeia se ligam, mas não se prendem e não se atravessam. O real deixa de ser um deserto para conter o enxame de S1. É importante lembrar que enxame de S1 é como a gente traduz. Quando Lacan fala em som, em francês você escuta enxame e S1, né? Lacan usa a língua dele muitas vezes para transmitir, né? O que se tratava como linguagem recebe o neologismo la língua que investigamos então a cada vez. Em 1953, vimos como o real era pouco falado. Na topologia, só encerrando, eu já falei, mas eu vou ler para terminar. Na topologia de superfície, Lacan já estava com esse conceito em construção, como deserto, como impossível, como indizível. Nos anos 70, o real toma outro alcance. Nele temos esse enxame e com o nó não teremos mais R, S, I separadamente. É sempre três. O significante permanece em seu lugar de ato, na medida que é a partir dele que as operações podem recortar, colar, bricolar as instâncias do sujeito. A mudança desse ato está na medida em que Lacan segue em seu valor, né, dando valor ao dizer, ao que se opera no dizer do sujeito em questão. Do começo ao fim do ensino, o ato está em sua relação estreita ao significante. Não o ato vazio da performance de que se pretende, às vezes, o campo, né? Não o campo, que falando do campo a gente refere ao nosso, mas assim, ao lacanismo, né? Que aí, tanto o nosso campo como tantos outros que se dizem lacanianos, né? O ato vazio da performance do que se pretende o lacanismo, né? Uma parte desse sentido, mas sempre na operação que o significante tem sobre o sujeito em seus laços. Obrigada. A gente fica, eu estou sem palavras, diante de uma bela contadora de história. Que bonito que você traz, né? Porque você vai contando uma história
sobre esse percurso e nos levando a passear. Um percurso feito por Lacan, que antecede aí a construção do ato psicanalítico, mas que diz muito de toda uma teoria, né? De todo um percurso. E isso tem efeito. Estou aqui, nas suas palavras ressoando, né? É, nesse, nesse percurso, você faz um convite para que a gente possa conversar, né? Eu estava aqui encantada, dizendo, meu Deus, por onde eu vou começar a trazer isso? Aproveito para passar a palavra a vocês, viu? Vocês também podem já de antemão levantar a mão para ajudar a gente a dialogar aqui com Glaucio, né? Porque você traz coisas preciosas, inclusive sobre esse fazer do analista, que não é qualquer fazer, né? E que aproxima também com a questão do artista, da arte, né? E uma coisa que eu achei preciosa, além de toda essa relação, é, é a questão dos fonemas, né? Disso de você picotar a palavra, né? Então, isso tem efeitos, porque às vezes a gente fica preso mesmo a esse estereótipo, como você traz logo no começo, do que é ser lacaniano, como Lacan se vestia, e às vezes até a gente mesmo, no nosso próprio dia a dia, vai falando, ah, aquela lacaniana, olha o cabelo dela, né? Mas é disso que se trata, né? Quando Lacan faz toda uma interrogação, porque é também bonito quando você vai contextualizando todo o percurso de rompimento de Lacan, de fundação da escola, e desse questionamento que ele faz o que é ser psicanalista, e aí ele vai criando esses dispositivos que vão nos orientando, né? E ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu tenho me deparado já há algum tempo, é o quanto Lacan nos convoca a nos colocarmos, a inventarmos, né? E não só que é isso que se repete, mas se repete e vai se repetindo de uma outra forma para poder, a partir daí, ser possível um fazer, né? Então, na medida em que você vai nos convocando a passear com você, eu fiquei pensando no próprio processo de uma análise, né? Nisso, do quanto é importante a gente poder ir atravessando esses tempos da fantasia, ali picotando esses significantes, esses sons, para poder. Não é que a fantasia deixa de existir, e essa relação que você traz com o imaginário, para mim é fantástica, né? Porque o que se muda é a relação, é a posição do sujeito, né? E bonito também quando se traz essa relação com a culinária, que para mim é muito cara, né? Esse fazer que vai de alguma forma, assim como a arte, isso que é arte também, né? Cozinhar, juntar ingredientes para produzir outra coisa. E é isso que também vai, de alguma forma, nos autorizando, né? Nesse esse fazer, né? Enfim, não tenho nenhuma pergunta, mas eu queria passar